representação dos credores. Entendeu? Um colegiado, por assim dizer. Um colegiado, exatamente. Mas aí precisa ser autorizado pelo juiz, por exemplo, para atuar. Certamente, e na verdade, primeiro a eleição efetiva, né, dentro da Assembleia Geral, e aí depois Isso a necessidade de homologação. Isso é formalizado por uma ata e a partir daí é apresentado ao juízo. Exatamente. E aí você pode ter representante da classe trabalhista, da classe de credores, que nós chamamos de credores privilegiados, que tem algum tipo de garantia, né, lastreando aquele crédito, e também por parte dos credores quirografares, que são os credores comuns, sem qualquer tipo de garantia. Na classe trabalhista, Rimac, os sindicatos também ajudam bastante, porque eles conseguem criar esse canal único de interlocução de diálogo, com a empresa. De diálogo com a empresa. Pelo menos na lei anterior, tínhamos, e na nova também, digamos assim, tem, mas eu gostaria de uma explicação de vocês com relação às preferências dos créditos. Porque aí mudou um pouquinho a ordem dos créditos, né, com relação a 45, como é que era? E hoje? São pequenas alterações. Exatamente. O que aconteceu? Hoje as instituições financeiras, elas têm um crédito não tão privilegiado quanto tinham antes, né? Na verdade, hoje a ordem de preferência é os trabalhistas, né? Então os créditos trabalhistas, depois os créditos com garantia real, né? Logicamente que na falência muda um pouquinho, porque antes desses credores com garantia real entra o fisco, né? Entra os créditos fiscais. E aí depois, por último, nós temos os credores quirografares, que são os credores gerais. Uma inovação também interessantíssima dessa lei, que merece destaque, são os chamados créditos extraconcursais. O que vem a ser esses créditos extraconcursais? Com o objetivo de viabilizar a efetiva reestruturação da empresa após a concessão da recuperação, o legislador entendeu que deveria privilegiar aqueles que eventualmente concedessem crédito à empresa após a recuperação. Dificilmente nós tínhamos isso antes. Uma empresa em concordata não conseguia crédito em bancos, não conseguia crédito com seus fornecedores, e tinha uma situação bastante delicada e ficava aquela engrenagem emperrada. E a criação desse instituto, do crédito extraconcursal, colocou uma prioridade desse crédito. Então, todo crédito concedido após a recuperação judicial vai ter efetivamente um privilégio. E no caso de falência, né, vai receber antes mesmo dos créditos trabalhistas. Então, esse é um mecanismo muito interessante. E é absolutamente compreensível, porque para uma instituição financeira, ela financiar uma empresa que está notadamente em situação de colapso administrativo, ela não acabava não financiando, Rimac, porque ela sabia que financiaria e não receberia. Então, tem empresas que o plano por si só, a organização... Até receber, bom, o risco era grande, né? O risco de não receber era imenso. Era enorme. O plano de recuperação por si só, ele não, às vezes não garante que uma empresa vá funcionar. Tem empresas que precisam de capital, de dinheiro extremamente elevado, precisam de uma certa alavancagem, e sem a possibilidade de recorrer a esse tipo de auxílio, uma recuperação também não sairia do papel. Então, daí a importância dessa qualificação desse crédito como crédito prioritário. Exatamente. Bom, a lei, na verdade, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas aí tem alguns pontos que ainda causam, assim, algumas controvérsias e deixam, em alguns casos, até dúvidas. Por exemplo, um dos pontos na legislação que mais tem provocado controvérsias é a questão do passivo trabalhista. Por quê? Veja bem, o passivo trabalhista, ele compõe um elemento muito importante nessa estrutura de dívida da empresa. Então, o que acontece? Nós temos, primeiro, o lado financeiro, que é o fato de constituir um grande elemento dentro dessa estrutura, e o lado social, não é? Então, nós não podemos deixar nem que a questão financeira prevaleça, e nesse momento, pensando na continuidade, como o Tiago disse, na perpetuidade do negócio, não só no trabalhador, quer dizer, tem que haver um equilíbrio entre essa gestão. Não se pode perder de mente que o objetivo maior de todos é a perpetuação da empresa. Exatamente. Para que ela possa honrar todos os créditos, os trabalhistas e os não trabalhistas. Os trabalhistas, eles têm uma repercussão social muito elevada, porque numa empresa como a Varig, que tem centenas e milhares de funcionários, o não adimplemento desses créditos desses funcionários causa uma repercussão social, às vezes que chega a suplantar a repercussão empresarial
da situação falimentar da empresa. E essas discussões, inclusive, já chegaram, apesar de apenas 4 anos, já chegaram ao Supremo e já chegaram ao STJ também. O Supremo decidiu no ADIM, e recentemente um ADIM proposta pelo PDT, que não havia óbice da exclusão do passivo trabalhista no caso de venda de algumas empresas em recuperação judicial. Foi exatamente o caso da Varig. A Varig foi vendida para a Gol e o passivo trabalhista não foi transmitido à Gol, ou seja, não houve a sucessão do passivo trabalhista. E justamente por esse clamor social das dívidas de natureza trabalhista que um partido político ingressou com o ADIM no Supremo, e o Supremo acabou decidindo de maneira bastante tranquila e bastante equilibrada que se é possível fazer a cessão de parte da empresa e essa cessão é remunerada, essa remuneração vem a integrar os créditos da empresa para a satisfação dos outros credores, então não se pode considerar isso como uma burla, muito pelo contrário, é uma maneira de se adquirir recursos para adimplir os demais credores que